Fala, turminha do MotivaCast, tudo bem com vocês? Estamos recebendo hoje a Aline Hash, cofundadora da TechLinker, que vai contar para nós um pouquinho da sua trajetória. Aline, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui, né? Conhecendo melhor um pouquinho aqui de vocês, do Lucas, e podendo contar um pouquinho aqui da nossa história para vocês. Coisa É um boa, prazer. né? Muito obrigada pelo Que convite. isso. Aline, vamos começar contando pro pessoal um pouquinho do início da carreira. Como é que foi essa coisa de empreender para você? Ah, legal. Então, na verdade, não era uma coisa que eu pensava, sabe? Aquela coisa que você cresce sonhando, um dia eu vou ter um negócio. Não foi bem assim, né? Eu com 17, 18 anos, por aí eu vim para Blumenau. E aí eu comecei trabalhando como recepcionista de uma escola de inglês. Olha só. Que é do grupo do Flávio Augusto. Que todo mundo conhece, o bilionário, Flávio Augusto, o WhatsApp, né? E ali foi uma escola para mim. É ali que eu tive o primeiro contato com o empreendedorismo, entender como é que funcionava essa mente empreendedora, né? Ainda como recepcionista. E ali dentro dessa escola de inglês eu fui crescendo. De recepção fui para atendimento ao cliente, administrativo. Que legal. E tive a oportunidade de comprar uma franquia do grupo na época. Olha só. Na época em que o Flávio, ele estava realmente Na dentro do atividade. negócio, na Aham. atividade, isso há 14 anos atrás, né? Ele não tinha vendido as escolas ainda, não tinha vendido a rede na época. Então a gente participava de treinamentos, ia para São Paulo, tinha mentorias, era a mulher do Flávio, o Flávio que fazia. Era uma coisa bem assim, bem em contato. E foi ali que eu entendi, né, sobre o que é empreender. Aí Sim. começou as motivações, né? Na época Poxa, que escola, né? foi uma escola e tanto. Eu tive essa legal. oportunidade de poder estar mais perto ali dessas mentorias que o Flávio e Mário Magalhães, Tudo. eles faziam na época, né? E aí eu fazia faculdade de psicologia e aquilo começou a me incomodar já, porque eu, né, no primeiro eu queria ser psicóloga, tudo, estudava na FUB. Aí eu pensei, não, mas eu acho que isso aqui talvez não é muito o que eu Não é me bem a vejo. tua área, né? Talvez não é muito o que eu quero, assim. E aí fui até o último ano de psicologia, não fiz a parte de estágio final, que é aquele último ano ali, Sim. e larguei ali e fui abrir a franquia. Vambora. E montamos, eu e meu esposo, Que legal. uma escola de inglês do grupo, né? Aham. E aí a gente começou a nossa trajetória. Ali a gente ficou bastante tempo. A gente ficou uns... Onde era a escola? ali Aqui? na Rua 7. Ah, na 7. Era na Rua 7, aham. Eu lembro. A gente tinha ali escola e era bem naquela época de marketing, Nossa. de ligar, de oferecer curso de Aham. inglês. Era bem Aham. aquela coisa chata, assim, né? Mas que dava certo. As pessoas Sim. faziam inglês, se formavam. Era bem... Tinha outra parte legal também, né? Que legal. Porque curso de inglês é uma coisa que a pessoa não gosta muito de fazer. É, Ela né? faz meio obrigado, Sim. né? Então, a gente dava um empurrãozinho, como se diz. É verdade. E aí, depois daquilo, ali antes da pandemia, a gente vendeu a escola, né? Para um colaborador que depois ele tinha uma porcentagem nossa junto da empresa e ele acabou comprando o restante, né? Que legal. E ele tem a empresa até hoje com uma outra marca, né? Mas ele tem até hoje. E aí a gente veio bem ali, depois veio a pandemia e a gente ficou meio, o que eu vou fazer agora, né? Daí a Meu pandemia Deus, era para verdade, ser né? 15 dias, né? Meu, nem Nossa, fala. eu lembro que a gente estava viajando e a gente começou a ver fora, né? A gente estava numa viagem exterior e a gente começou a ver as pessoas tudo com máscara, né? Deixa eu ver. Ué? Tá tudo certo lá no Brasil, né? Ninguém tá usando Ué, tá máscara. tranquilo. A gente, não, mas tá estranho, isso era novembro de 2019, né? Mas por que tá todo mundo assim? Nem demora, né? No Brasil tá tudo certo, tá tudo funcionando normal. No Brasil foi só em março de 20, Isso, né? aí a gente chegou aqui, daí em janeiro, toda aquela situação, não, por enquanto tá tudo certo, Será que tá? sim? Será que não, né? Aí teve o carnaval, e aí depois o carnaval fechou tudo. Verdade. E aí, ali a gente ficou muito, o que a gente vai fazer da vida? Porque daí a gente tinha vendido a nossa empresa que a gente tava há anos, né? E ficamos bem naquele, o que a gente faz agora, né? E com uma pandemia na mão, né? Uma pandemia, todo mundo morrendo, né? Porque primeiro morria as pessoas longe, né? Meu Deus. Depois começou a morrer A perto. gente ficava só esperando, né? Quando é que vai chegar aqui, né? E chegou, né? Pois Porque é. daí a gente viu os amigos, né? Chega até a me arrepiar. A gente viu Meu. amigos perdendo os pais, Nossa, viam cara. conhecidos falecendo. Então a gente Uma viu que o coisa negócio triste. era real mesmo, né? Aham. E aí a gente ficou muito assim, meu, o que a gente vai fazer, sabe? E aí a gente tinha um franqueado que era o Luiz Gustavo, que ele que nos vendeu a franquia, e ele foi um mentor muito importante na minha carreira, assim, até aquele momento, né? E ele tava com um negócio, uma loja em Florianópolis, e a gente foi pra lá trabalhar junto com ele nessa loja, mas foi bem ali naquele período Mas levou pós-pandemia. a família toda. Só tinha eu e meu marido. Ah, meu tá filho ele era bebezinho. Ele era Um bebezinho. filho, Ah, agora não, tem dois. dois. Só tinha um. Aí a gente Tava foi um pra pouquinho lá. mais fácil, né? E a gente foi morar, mas não era bem Floripa, era Palhoça, né? Aham. No E aí, continente. e a gente não teve uma experiência muito boa, assim. Não A foi? gente Não não foi? gostou muito, assim, da região que a gente morava e tudo. Que a gente saiu aqui de Blumenau, que a gente tinha uma vida legal aqui, né? Imagina, né? E lá é um pouco mais inseguro, tem toda a questão cultural, né? Verdade. E a gente ficou 7 meses lá.
Nossa, que adaptação, hein? Daí a gente falou, não, isso não dá pra gente. Voltamos. E aí, agora o que a gente vai fazer de novo, né? Aí, porque a vida do empreendedor é assim, né? Ao mesmo tempo eu não me via sendo CLT. Sim, né? A gente Porque, não consegue voltar, né? eu pensei, como é que eu vou trabalhar, tipo, das 8 às 5 e vou pra casa e no outro dia tudo de novo? Principalmente quando você fica aí muito tempo, né, como empreendedor, né? Você Sim. já experimentou aquilo, você sabe quanto é bom. Só que tudo tem uma fase na vida da gente, né? E naquela época a gente ficou bem assim, realmente, será Perdido, que... né? Será que eu vou ter, sabe, uma vida comum de novo? Não por ser contra uma vida comum, mas a vida do empreendedor é muito louca, né? Não, o teu corpo acostuma com aquele ritmo, É uma né? adrenalina surreal, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava fazer algo. Até que aquele algo importante não aparecesse. Sim. Aí eu fui trabalhar de CLT, gente. E a Voltou. experiência foi bem ruim pra mim. Não pela empresa, que eu adorava as pessoas da empresa, o ambiente. As pessoas que trabalhavam eram, excelentes, assim. Era uma agência de marketing, eu trabalhava na parte de vendas. O ambiente era legal, tudo maravilhoso, mas eu não me encaixava. Claro, né? claro. E aí, daí eu falei, eu fiquei lá fiquei 4 meses. Eu falei, não, eu preciso empreender, não dá. Eu falei, eu vou sair. E aí teve a oportunidade de ter uma agência de marketing. Olha só. E aí a gente tem agência até hoje. E foi através da agência que eu conheci o projeto da TechLinker. Ah, que legal. Mas vocês fundaram a Alfa, né? Isso, a Alfa. Vocês fundaram em que ano? Foi 2022. Olha só, foi recente, Foi né? recente, E a gente é uma agência que já foi investida nesse processo. No primeiro ano, a gente teve uma empresa que investiu no negócio, né? Então, hoje é uma agência que já tem nome, que já funciona, já tem bastante cliente, já anda sozinha. Já roda sozinha. A gente vem focado em e-commerce, né? E aí, só que o meu coração, uma coisa que eu não contei nesse processo, é que meu coração, quando eu vendi escola de inglês, meu coração sempre batia para tecnologia. Né? Então, eu sempre tinha esse desejo. Então, eu até falava sempre para os meus sócios, que ainda são sócios da Alfa, sempre falava, nossa, mas eu adoraria ir para tecnologia, mas não sei de que forma isso. Eu acho que quando você pensa muito sobre algo, ou quando às vezes aquilo tá no seu pensamento, parece que as coisas se encaixam para que aquilo acontece, né? Como se o universo fosse conspirando. Eu digo muito Deus, assim, né? Sim. Porque parece que Deus coloca um desejo no teu coração E é incontrolável, né? Enquanto tu não resolve aquilo... Sim, é uma coisa que eu fico, poxa, eu tô amando isso, mas o meu coração bate ainda pra tecnologia, mas eu não sabia nem quando, nem por onde, nem como fazer isso, Como que ia acontecer. Como que ia acontecer. E foi dentro da agência que a coisa... Daí dentro da agência a gente teve a oportunidade de participar de um projeto da Austrália, de um aplicativo que ia lançar lá. De um amigo de um dos sócios, né? E Nossa, aí... Que improvável, né? Muito improvável, né? A gente ia fazer a parte de site, a parte de marketing ali desse projeto, né? E aí tinha o pessoal do software e tinha o pessoal da Austrália, né? E aí o pessoal do software deixou tudo pronto, o pessoal do marketing também deixou tudo ok, mas quando foi para viabilizar o negócio lá na Austrália, o pessoal não conseguiu muito colocar em ação, porque o pessoal trabalhava bastante, então eles não tinham muito tempo, sabe? Então o negócio precisava de bastante investimento de tempo e também financeiro lá para eles, né? E aí acabou que a gente desmontou ali o que a gente tinha projetado, né? E pensamos, vamos focar agora aqui no Brasil. Então a gente pensou, vamos trazer... Era uma ideia que funcionava aqui também. A gente queria adaptar ela, né? A gente queria trazer ela bem voltado para cuidadores de idosos. Então a gente criou um aplicativo ali que era de cuidadores de idosos, né? Aí a gente... Ele fazia o que? Agendamento? Podia contratar, né? Cuidadores de idosos através do aplicativo. Ah, que legal. E era como se fosse uma lista ali com cuidadores, você escolhia qual que se adaptava. Isso, é tipo um Uber de cuidadores, assim. Legal, Você precisava pro seu pai ali uma pessoa para ficar ali no final de semana, e aí você ia lá no aplicativo, via os cuidadores que tinham lá e contratavam, né? E aí a gente participou de um programa que ele é da FAPESC com o Gene ali, com o Sebrae, né? Que se chama Nascer. É um programa até que tá com as inscrições abertas agora, eu acho bem legal. Quem tem um projeto e às vezes não sabe ainda como colocar em prática ou precisa de uma ajuda, eu acho bem interessante, se inscrevam. Boa. O programa Nascer, deixa o link, é muito bom, tá? E acontece aqui em Blumenau, né? Tem as aulas presenciais, aulas online, e aí a gente entrou nesse projeto
E dentro desse projeto, a gente entendeu que seria mais interessante, fazendo pesquisa de campo e tal, a gente trabalhar com essa área de enfermeiros, parte de trabalho ali, né? Aumentar um pouco o leque da Isso, coisa, né? aumentar o leque A ali, né? entrega. Isso, fazer essa parte de contratação de profissionais da área da saúde. Legal. Porque daí a gente foi a campo e acabamos, né, entendendo que havia muita demanda de trabalho, né? E a rotatividade era muito grande. Olha só. Então, hoje, a rotatividade na área da saúde no Brasil é de 60%. Caraca! Só da área da saúde. Então, a gente Nossa! imagina ali que os profissionais ficam 2, 3 meses e ficam pulando de um hospital para o Caramba! outro. Olha que loucura, né? Sim, é bem loucura. Tanto que a gente identificou que, por exemplo, os hospitais da região estavam captando profissionais de outros estados para trazer para cá. Porque não estavam dando mais conta, né? Uhum. E a gente pensou, poxa, aqui tem uma vertente interessante pra gente trabalhar, pra gente montar algo em relação a isso. E foi assim que surgiu daí a TechLinker, né? Aí a gente Boa. participou do projeto Nascer, Uhum. que foi muito bom, como eu falei, né? Ali a gente conseguiu pivotar, então, porque a gente Boa. tinha entendido algo, mas a gente percebeu que dava para ir por um outro caminho, a gente tinha muito como ajudar esses profissionais, e a gente foi na parte da criação do software aí. Uhum. E aí, ali no caminho, a gente teve alguns sócios que acabaram saindo, né, da sociedade, Sim. diminuiu as pessoas da sociedade e focamos nessa parte de software. Então, teve essas duas recorrências que aconteceram nesse processo, né? Uhum. Então, a gente que se identificou com o projeto do software ficou, e os outros sócios acabaram ali fazendo outros projetos, né? E a saindo. ideia inicial que acontecia lá na Austrália continuou? Ou Não, lá- eles não lá conseguiram, não porque conseguiram? como eles são imigrantes brasileiros lá, eles estão legais lá, tudo, Uhum. mas eles precisam trabalhar para se sustentar Claro. lá. Então, eles não Não conseguiam conseguiam dar fazer a parte de venda, né? Porque o mais importante de um negócio é a venda, né? Tem que vender. Tem que Sem vender. venda não acontece. Tem que vender. Então, não adianta, você pode ter um software lindo, você pode ter um aplicativo maravilhoso, Sim, vendo. um branding, né? Você sabe que você trabalha com a parte Pô. de marcas também. O branding tem uma identidade visual linda, mas se você não sair para vender, Esquece. não adianta. É o que paga a conta, né? Exatamente. Precisa de tudo isso, mas a venda é o primeiro lugar. Isso, exatamente. Verdade. Tanto que ali com a TechLinker a gente participa do programa do Gene, né? Uhum. E ali tem muitas empresas que são incubadas ali, que fazem parte da incubação. Então a gente vê que muitos negócios não têm a parte de vendas. Então, muitas vezes tem um cara muito bom do software, Uhum. ou que criou um projeto, um programa muito legal, mas esse projeto não Não se vende entende. porque ele pode ser excelente. Se não tiver a Mas o venda, comercial- não vai funcionar. É verdade. E vocês Então- atuam nessa parte também? Eu sou da parte de vendas, Uhum. né? Então, assim, eu não entendo nada de software, né? Não sei fazer um... Pô, e eu a tua consigo- escola ainda foi com o Flávio, né? Então, assim, na verdade, a minha ideia lá no começo era ser psicóloga, né? Mas aí, quando eu Aham. entendi o que era empreendedorismo, me encaixei na parte de vendas. Eu meio que fui, tipo, empurrada pra vendas, né? Sim, Tipo, sim. eu lembro bem do Luiz Gustavo, que foi um mentor pra mim na época. Ele falou, não, mas você tem perfil de vendas, ele falou. Eu falei, não, eu não sou vendas, tá dando errado. Eu tô prospectando e não tá dando certo, isso, né? Anos atrás. E E é ele muito enxergava- difícil. Eu falava assim pra ele, falava, muito difícil. Aí ele falava, ele era muito engraçado, né? Ele falava umas coisas assim que eu lembro até hoje. Ele falava, difícil é não ter dinheiro pra comer. Ele falava assim, Tava umas reais, ele assim, falava né? assim, difícil é pegar ônibus. Ele falava assim. Boa. Aí ele foi quebrando alguns paradigmas, Uhum. né? Eu lembro que assim, eu tava bem no começo da carreira e eu chorava, porque eu achava que ele tava tipo, meu Deus, o que ele tá falando pra mim? pesado, Tadinho, né? eu tô aqui tentando e ele tá me humilhando. Hoje em dia eu falo, obrigado, você foi Que incrível, bom. né? Aham. Muito obrigada, mas ele falava umas coisas muito engraçadas, né? Eu lembro que era feriado, e às vezes ele me ligava, ele falava assim, e aí, como é que tá sua agenda pra amanhã no feriado? Isso lá atrás, assim, Uhum, né? uhum. Aí eu falava, não, amanhã eu vou pra praia. Eu falei, eu vou pra Itapema amanhã. Já tá tudo Tudo marcado, certo, esquematizado. cara. Aham. Aí ele falava, se você for pra Itapema, então você nunca vai pra Miami, porque você está querendo ir sem nada pra lá, em vez de você fazer sua vida, e aí você pensar em Caraca. coisas maiores. Ele dava uns choques, assim, de realidade. Aí eu lembro que eu chorava, falava, tá bom, não vou mais pra Itapema. Eu vou ficar aqui prospectando, né? Então, mas assim, o que ele fazia na época? Porque hoje a gente vê o Flávio muito assim, cheio de pudor, aquele cara que fala bonito, mas o Flávio, nas reuniões dele, ele pegava muito pesado. Pra quem acompanha o Flávio Augusto, Uhum. desde aquela época, as reuniões dele não eram fracas. Era tipo assim, você tá zerado, levanta ali, mostra pra todo mundo que você tá zero vendas. Era um negócio assim, sabe? Ainda bem que não tinha muitas gravações na época. Aham. Era saia justa mesmo, né? Era Mas um era pra negócio fazer assim, a pessoa sair do Isso, mas da zona de assim, conforto, isso né?
te fazia uma casca dura, Aham. sabe? Fazia tu se tornar uma pessoa, assim, resiliente, sabe? Boa. Hoje eu vejo que eu sou uma pessoa resiliente a partir dessa escola que eu tive, Muito bom. sabe? Porque eu acho que se tivessem me tratado como uma coitadinha, que realmente é Tu difícil... ia estar nessa até hoje, né? Eu ia estar assim, né? Não teria vivido o que eu vivi, não teria estar, né? Onde eu estou ali, né? Nessa questão da TechLinker E também. poder entregar o que tu entrega hoje, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente vê, por exemplo, na questão da TechLinker, a parte em que a gente consegue conectar, né? Profissionais, principalmente da área da saúde, mas também em outras áreas, as empresas que estão contratando, sabe? Então, isso é muito gratificante, porque, né, às vezes o cara tá lá procurando emprego, a empresa precisa, porque são inúmeras vagas em aberto, mas eles não dão match, eles não se conectam, né? O cara precisa, e às vezes a gente escuta as pessoas assim, tá, mas, pô, não tem vaga de emprego. Aí você escuta do outro lado da empresa, mas eu preciso aqui de 200 funcionários, não encontro ninguém. Daí você fala, qual que é o esquema, o que tá acontecendo? Pegando, Essas pessoas não estão se encontrando, né? Uhum. E o software, ele vem bem para isso, para conectar esses profissionais a essas empresas. E essas empresas, através do software, fazem a melhor qualificação desse profissional. Legal. Então, dentro do software, tem toda a parte de testes técnicos e Quase comportamentais. Uma curadoria, né? Sim, a gente utiliza a IA, então a inteligência artificial, para auxiliar se aquele profissional, ele se encaixa ou não naquela vaga, Boa. né? Isso deve agilizar muito o processo. Muito. Diminui até 75% o tempo do RH. Caraca. Em vez de ele ter que ficar olhando currículo por currículo, né? A IA vai lá e fala pra ele, não, ó, o Lucas se encaixa melhor de apresentador de podcast do que a Aline. Por causa disso. Por causa disso, ele tem uma experiência prévia, né? Ele tem uma leitura, isso, aquilo, tá. Então, é muito mais fácil do que eu ter que pegar vários currículos e ficar ali testando se a Aline ou o João vão dar mais certo, né? Legal. E vocês, agora aproveitando, também estavam fazendo o dever de casa, né? Tava dando uma olhadinha no site de vocês. Como é que vocês fizeram para integrar essa inteligência artificial no projeto? Então, a gente já tinha parte do software, né? No começo a gente pensava na questão de ter um investimento maior para poder colocar, mas a gente entendeu que isso era um diferencial, então o pessoal do software ali, eles estudaram realmente, eles integraram essa IA dentro do software, Vocês né? têm essa expertise dentro da empresa? Dentro da empresa, Então a gente tem as duas partes, a gente tem a parte do software e a IA ali, e a gente tem a parte de vendas também, né? Então essas duas coisas, elas se fecham muito bem dentro do negócio, né? Que legal. Então, assim, tá sendo uma jornada muito interessante. No começo, assim, quando eu iniciei, eu pensei, tava tudo certo, né? Tava lá tranquila com a minha agência, onde que eu fui me meter, né? Pois é. Eu pensei, vou começar tudo de novo, né? E aí, quando a gente vai fazendo, vai falando com os clientes, vai vendo que você resolve uma dor do cliente, isso é muito satisfatório. É bom demais. É muito bom, porque assim, ganhar dinheiro é bom, mas ajudar as pessoas é melhor ainda. É uma recompensa maior, Exato, né? Porque eu vejo, por isso que tem... Realização, né? Por isso que eu vejo que tem muita gente, assim, esses influencers novos, que às vezes não saindo, eles ganham muito dinheiro e ficam depressivos, algo assim. Porque, assim, eles entendem que o que eles fazem não contribui muito para a vida das pessoas, sabe? Então, eles ganham dinheiro e eles veem que o dinheiro não é tudo, porque ele é até interessante, é legal, todo mundo gosta, mas ele é um caminho, ele não é um final. Nem sempre estão preparados, né? Porque é tão rápido. Exato, exatamente. E aí vem que, tipo assim, beleza, tá tudo legal aqui, mas e tá aí? O que eu tô contribuindo pro mundo, sabe? Então, eu acho que o empreendedor mesmo, ele nasce com isso, tipo, poxa, olha só que legal, cara, olha como o meu trabalho tá ajudando a vida das pessoas, sabe? Resolvendo problemas. Exatamente, como aquele cliente tá mais feliz, como aquela empresa tá mais produtiva, sabe? Como as coisas estão acontecendo lá. Então, isso é muito gratificante, né? Pro empreendedor. Além, deixa eu te perguntar, eu queria saber um pouquinho sobre como é que é o avatar da TechLinker. Quem que é o teu cliente? Então, hoje os principais clientes que a gente tem são rede de hospitais, clínicas, né? Mas a gente também atende empresas de RH, empresas de recrutamento e seleção. Essas empresas, elas fazem recrutamento para empresas menores. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, tem um cara lá que tem uma farmácia e ele precisa contratar alguém. Ele não precisa ter, digamos, o nosso software. Acaba se tornando caro para ele. Mas ele se conecta com alguma empresa de RH que faz esse processo seletivo que tem o nosso software. Legal. Né? E vocês fazem tipo um white label, assim? Tipo, entregam com a marca do RH? Ou vai tudo com a mão? Vai com a marca da TechLinker, mas dependendo do projeto, se for um projeto grande, de um grande laboratório, a gente consegue fazer com a integração ali o nome do laboratório, da clínica, né? Mas geralmente as empresas, elas não se importam muito com isso, sabe? Né? Elas gostam muito de saber que está resolvendo o problema, que a solução realmente está atendendo. Legal. E no começo a gente sentiu muito essa barreira, porque às vezes as empresas achavam que elas já tinham um software. Mas o software não estava fazendo o que o nosso faz. Então, a nossa primeira barreira foi
fazer eles entenderem que o software deles não estava realizando o que a gente tratava. E quando você segmenta mais aonde você vai trabalhar, você consegue também trazer dados mais precisos Fica mais daquela assertivo, área. né? Exatamente, Que legal, que bacana. E me fala um pouquinho assim, é tudo muito recente, né? Mas a gente sempre gosta de falar aqui de desafios, né? Uhum. Quais foram os principais desafios, né, nesse momento de abertura do negócio? Sim, então, eu acho que um desses que eu falei para ti foi essa questão de realmente fazer o cliente que já tem um software entender que nós somos diferentes, Uhum. né? Porque às vezes ele tá lá lendo o currículo e ele tá dizendo, não, eu não preciso de um software, eu já tenho aqui, mas ele tá lendo o currículo e tu precisa falar, pô, você tem um software aí, mas você ainda tá lendo o currículo, Pois por que é, tá currículo? Deixa eu perdendo te tempo. explicar que você não precisa mais fazer isso. Podia estar prospectando novos clientes, né? Não, Tipo, o RH ele podia estar concentrado em cuidar das pessoas, da boa. saúde mental das pessoas, que nem agora vai ter a nova lei, a NR1, de Não saúde conheço. mental. É. É uma lei que tá agora, e as empresas têm 1 ano, as grandes empresas, para se adaptarem. Não sabia Que elas são obrigadas a fazer um mapeamento de risco e entender sobre se os colaboradores estão sofrendo de algum problema mental. Caraca, não sabia disso. Tipo depressão, ansiedade, Uhum. essas coisas assim, né? Então, Caramba. as empresas têm 1 ano para se adaptar nisso. Então, Não. se o RH tá cuidando de folha de pagamento, Imagina, vai fazer como isso? a folha de pagamento não, desculpa, de contratação, Uhum. ele não vai conseguir olhar para a NR1. E aí ele vai ser multado, entende? Então, eu já peguei muito negócio de que eu falava com a pessoa, não, mas a gente já tem um software, tá? Mas me explica como é que é esse teu software. Ah, eu pego o currículo e eu lanço esse currículo no software. Não, já tá errado. Então, você não tem a mesma coisa que a gente tá te oferecendo. Porque hoje, quem lança as informações, quem preenche essas pré-triagens, Uhum. é o candidato. Claro. Não é a empresa, não é o RH. Ele já faz tudo direto no Tudo software. online pelo celular dele, né? Então, por Uhum. exemplo, a gente tá aqui, eu sou uma empresa e quero te contratar. Eu te mando um link ou você vê um patrocinado lá da vaga, responde tudo pelo seu celular e Uhum. aparece aqui para mim no É software. tipo um formulário, assim, eu respondo item por Exatamente. item e Você tal. sobe seu currículo, se você tem alguma formação, algum diploma, alguma coisa que você quer subir, você sobe tudo ali pelo teu celular Pô, que e a legal. empresa lá vai receber tudo através Já do software tratado. dela. Exatamente. Nossa. Aí, se você tem se a empresa quer que você faça algum teste técnico ou comportamental, você faz tudo pelo celular. Uhum. O Os RH, agendamentos, tudo. tudo. O RH só recebe um dossiê. Tipo, Que essa pessoa tem esse legal. comportamento, ela tem esse perfil, ela tirou tal Nossa. nota no teste Que técnico. bacana. É, E que então, baita diferencial, né? bastante. É isso Uhum. que esse foi o maior desafio no começo e Uhum. ainda temos um pouquinho, pra ser bem sincero. Claro. É fazer o RH entender que, tipo, beleza, ele tem um software, mas deixa eu te explicar aqui, que dá pra melhorar isso. Inclusive, até uma empresa de RH que a gente tem de cliente ali de Brusque, ela falou assim, poxa, eu saí da planilha do Excel e fui pro software que eu tenho atual, né? Que era o que ela tinha na época. Ela disse, eu já achava que era uma grande evolução. E ela disse, né, eu já achava que tava tudo ok. Ela Que disse, mas eu loucura. posso ir muito além. Então, a empresa de RH, em vez de ela atender 100 vagas, agora com o software ela atende 500, sem precisar aumentar a equipe dela, sabe? Imagina. E tudo integrado, né? Tudo integrado. Em vez de ela ter que ter pessoas ali para buscar, Aham. ler currículo, ela faz tudo integrado. Aline, aprofunda para nós um pouquinho como é que funciona a IA, né? É uma Uhum. coisa nova, né? Sim. E para o pessoal entender como é que isso aí faz a mágica acontecer. Uhum. Então, quando a gente pensa em IA, ela sempre vai fazer uma leitura em uma base de dados, de informação, né? Então, essa IA, ela vai fazer dentro da base de talentos que já tem dentro do software. Legal. Então, essa empresa, ela pode fazer a captação desses candidatos ou nós fazemos a captação para eles. Independente disso, toda empresa que contrata o nosso software, ela tem um banco de talentos. Então, a gente tem um mapa lá com inúmeras pessoas que já colocaram seu currículo, Uhum. já se cadastraram lá. Ela Vocês vai ter tratam esses acesso. dados todos. Tá tudo lá dentro da nossa base de dados. Então, a empresa, ela pode também ter uma vaga específica que ela faz uma captura Uhum. ali dentro do LinkedIn ou dentro das redes sociais, traz para dentro do software esse banco de talentos Uhum. e é a partir daí que a IA faz a leitura, né? Então, por exemplo, tem o currículo do Lucas lá. Em vez do RH ter que abrir esse currículo, ele pergunta para a IA, me diz quais os pontos fortes e fracos do Lucas. Ela já vai te dizer, ó, o ponto forte dele é que ele já trabalhou com isso, com aquilo, ponto fraco, ele não tem experiência em tal área. Aí perguntar, o Lucas, ele tem, vamos supor, tem 500 currículos. Desses 500 currículos, quais desses candidatos têm mais de 2 anos de experiência na área de enfermagem? Ela vai buscar e vai dizer, a Maria e a Fernanda aqui, elas têm mais de 2 anos na área de enfermagem. Então, tu pensa, pô, se eu tô vendo experiência, essas duas aqui, dentro desses 500, já se destacam. Né? Eu preciso saber, tem uma vaga que precisa de inglês. Eu preciso aplicar uma prova de proficiência para saber, né? Porque o que acontece às vezes no processo seletivo?
O cara bota lá que tem nível básico de inglês, ou tem nível intermediário. Aí o RH vai lá, chama ele para uma entrevista e vê que ele não tem nem o básico nem o intermediário, né? Ele fez um cursinho, Entendi. mas colocou lá que tem. Colocou o currículo. Com o software, a empresa consegue aplicar esse teste antes, e esse candidato ele vai aparecer lá no software, e quando você perguntar, ele já vai dizer se ele tem o nível básico ou intermediário. Que legal. Então não tem como o cara mentir, entendeu? Porque aham. ele vai ter uma provinha que ele vai ter que responder, ele E não ali vai já poder sair da tela, então ele vai ter que ficar ali, ele tem um timer para responder. Então, se ele é Sim. básico ou intermediário, ali ele vai ter Ele não que. vai conseguir passar. Exatamente, sabe? Então, nossa, isso diminui muito a parte de filtragem. Ah, imagina. E quando você tem uma vaga específica que já está lá cadastrada e tudo mais, o software também deve fazer uma análise, me traga qual é o melhor currículo para essa vaga? Sim, você Também consegue traz. fazer. Porque daí você lança o RH, né, da empresa, ele lança as vagas. Com Então ele todos pode os ter pré-requisitos e isso, tal. todos os pré-requisitos. Aí várias pessoas vão se candidatar para aquela vaga específica. E aí com a IA você só vai perguntando quais se encaixam melhor, qual tem mais identificação, Poxa. qual é o perfil que você está buscando, perfil comportamental, por exemplo. Vamos supor, eu tenho aqui 50 currículos, mas eu quero saber quais desses que responderam a prova comportamental tem mais perfil de liderança. Ele vai dizer, o João tem a predominância ali de Por ser causa uma pessoa. disso. Isso, Olha, é que legal. Poxa. Bem interessante. E Aline, assim, agora fiquei curioso de saber, né? Além, obviamente, do tempo, né? Mas as empresas que usam e que não usam, o que elas falam, assim, tipo, de grande ganho em relação a esse processo Sim. todo, né? A primeira coisa é a questão do tempo, então reduz bastante tempo, e reduz também a questão financeira, né? Então, vamos supor, eu estava conversando com um laboratório, que é bem grande, inclusive, é uma rede de laboratórios, eles estavam comentando que cada unidade deles, eles têm que ter um RH e mais 3 assistentes estagiários. Caramba! Em laboratório, que não é um hospital, então tem um movimento bem menor. E esse pessoal é tudo para ficar fazendo pré-triagem e analisando o currículo, né? Então, hoje, vai precisar ter um RH e um assistente, no caso desses. Ou só um RH, digamos Caramba, assim. mais de 50% de redução de equipe. Exatamente. Reduz tempo e dinheiro do pessoal do RH, sabe? Entendi. Então, e aí esse RH, em vez de ele ter que ficar ali 2, 3 dias da semana fazendo pré-triagem, só a pré-triagem já leva muito tempo. Ele foca no... Ele pode focar na saúde mental dos colaboradores, ele pode fazer reuniões para entender como é que tá a equipe, entender a motivação. Melhorar desempenho, né? Melhorar desempenho. Pô, que legal. Se você for olhar o currículo de uma pessoa que faz psicologia para se tornar depois um RH, um recursos humanos, ou uma pessoa que faz um curso de RH para ter uma formação superior, lá ele aprende muito mais do que fazer pré-seleção, né? Ele aprende a parte de motivação, a parte de melhorar o ambiente de trabalho, só que na prática ele não consegue fazer isso. Se ele tá numa empresa que tem um fluxo muito grande de entrada e saída, ele acaba ficando focado nisso. E olha que frustrante. Imagina. Né? Fica lendo o currículo todo dia, o cara se forma lá para ajudar a melhorar vários aspectos da empresa, mas fica frustrado lá lendo o currículo todo dia. Repetitivo. Né? E uma pessoa no cargo errado, ela custa em média 7 salários mínimos de prejuízo. Cara. Então, se eu te colocar numa empresa hoje e você estiver no cargo errado e você sair, você vai ocupar tempo, dinheiro, sabe? Então, é um gasto muito grande. Então, pessoas certas nos lugares certos. Esse é o foco da empresa, sabe? Que bacana. No fim das contas, vocês estão tratando todo o processo, né? Isso. Então, o software ajuda de forma do início ao fim. Isso, exatamente. Muito legal, muito legal. Pô, Aline, bacana, sabe? Conhecer, entender melhor e o pessoal que está nos ouvindo aí também saber que tem uma solução bacana no mercado, então procurem, né, a Tech Linker para entender melhor. Aline, agora eu queria te perguntar aí, quem quer realmente, então, contratar os seus trabalhos, né? Como é que faz para encontrar vocês? Então, a gente tem o nosso site, né, que é techlinker.com.br, a gente tem as nossas redes sociais também, tem o nosso Instagram, então tem vários caminhos ali para chegar na gente, assim, vai conversar direto comigo. Oh, que bom, a gente vai legal. trocar, vai fazer uma análise, vai entender se tem o perfil mesmo. Como eu falei, hoje a gente atende de médias e grandes empresas, né? Então, empresas menores, só se for empresas de RH, né? Entendi. Então, o nosso foco é nas médias e grandes empresas, que tem um fluxo maior ali de candidatos, Perfeito, né? Claro, para ter resultado. Isso, para ter o resultado também, né? Muito legal. Bom, então chegamos naquela parte bacana. Eu quero te perguntar a dica que você deixa, né? Com toda a experiência que tu teve aí, teu background, para quem está querendo começar. Eu acredito que se eu for olhar a minha jornada, assim, até agora, a questão de ter a humildade para aprender, né? Porque desde o meu processo lá como empreendedora, desde o início, eu sempre precisei fazer um reset,
né? Então, assim, eu era primeiro recepcionista e fui crescendo de cargo, abri um negócio, aí eu tive que fazer um reset. Aquela minha cabeça de funcionária já não servia mais para aquele novo modelo, digamos. Quando eu vendi escola e eu pensei no que eu ia fazer, eu tive que fazer um reset de novo. Né? Estudo. Exatamente. Aí fui pra agência. Quando eu fui pra agência, eu tive que fazer um reset. Mundo novo, né? E aí, na empresa de software, a mesma coisa. Eu tive que fazer um reset, né? Então, hoje eu trabalho com os dois mundos, com a agência e com a empresa de tecnologia, né? E aí eu vejo que os dois é um reset diferente, assim, né? A humildade para aprender que aqui é um tipo de negócio, aqui tem um... E participando da rede da CAT ali, a gente tem muitos mentores, né? Boa. Então, eu sento muito nas mesas de caras, assim, muito bons, assim, sabe? E eu sempre tô muito disposta a entender, a ouvir, a aprender, sabe? Quando eu tô nesses lugares, eu falo um pouco de mim, escuto muito o que eles têm para falar, Boa. sabe? Eu acho que eu não importo naquele momento, eu quero entender o que aquele empreendedor fez, eu quero entender... Ele tá entregando ouro, né? Exatamente. Então, assim, e eu vejo que tem muito, como a gente tá muito no meio de empreendedor, a gente vê que tem muito empreendedor que sabe tudo. Não, isso eu já sei, isso eu já faço, isso não funciona, isso eu já tentei e não dá certo, sabe? Então, esse tipo, eu acredito que não consegue ir muito longe, porque ele não consegue participar de um ecossistema de crescimento. Tá fechado dentro da própria bolha, né? Exatamente, ele não consegue se conectar com outros empreendedores e crescer. Verdade. E os mais tops, os que mais faturam, são os mais humildes. Né? Assim, essa é uma experiência que eu tive de todo esse processo, assim, aquele cara que era o mais Luciano Hang da parada, digamos assim. Ele era o mais top. Aquele cara que capaz que ele vai chegar ali de chinelo e vai te dizer que quer um café ali, né, e vai ser super simpático contigo, né, e vai te dar uma carona e ainda vai contar um pouco da história, né. Boa. Agora, aquela pessoa que já chega mais com o nariz lá em cima, às vezes é aquele cara que tá todo endividado, que tá quebrado, né. Vivendo de status. Vivendo de status, né, então cheio de nome toque, não, eu já sei, então eu acredito que esse não vai muito longe, né, então a humildade, assim, pra aprender, se conectar, faz toda a diferença, né, toda a diferença nesse processo. Então eu sento na mesa e falo, tá, cara, eu tenho aqui 14 anos de venda, mas eu quero saber o que fez. E é ali que você pega... Exatamente, eu quero saber o que tu faz que eu não faço, ou o que eu preciso mudar, que às vezes não fazer por 10 anos a mesma coisa de forma errada não quer dizer que você seja experiente naquilo. Exatamente. Às vezes você tá 10 anos fazendo a mesma coisa de forma errada. E obtendo os mesmos resultados. Os mesmos resultados. Quer dizer, a pessoa fala, não, mas vendas, eu tenho 40 anos de vendas. Sim. Tá, mas tu tá vendendo 40 anos da mesma forma? Pois é. O mundo mudou tanto, a forma de comprar mudou tanto, as pessoas mudaram tanto. Será que ainda é do mesmo jeito? Tá funcionando, né? Exatamente. Então a gente vai ver, às vezes, empreendedores que abriu empresa ali há 6 meses e o cara vendeu por 30 milhões a empresa. Pois é. Mas você fala, cara, conta pra mim, o que você tá fazendo? Né? Ele não tem 30... uma fórmula mágica. Exatamente, ele não tem 30 anos de empresa e às vezes, como você falou da sua outra entrevistada lá, mas como a não experiência muitas vezes é mais importante até do que ter muita experiência. Que é verdade. Ingenuidade, ela falou. Né? Ingenuidade, essa é a palavra, porque daí tu senta na cadeira de aprender. Verdade. Porque às vezes tu tem tanta experiência e às vezes o cara tá lá há 50 anos e ele pensa, não, mas eu já fiz de tudo e não dá certo. Mas assim, tu fez tudo do mesmo jeito. Exato. Faz diferente agora. Muda um pouquinho. Faz igual o cara que nunca fez e vendeu por 6 meses a empresa por 30 milhões, pois né? Essa ingenuidade que a gente precisa ter, de realmente, não sei, me explica aí, me ensina. Vamos estudar. Muito bom. Bela dica. Aline, quero te agradecer demais o seu tempo, ter tirado um pouco do teu tempo da agenda aí, né, para poder vir conversar com a gente. Foi muito bom. Uma ótima conversa, tá? Te agradeço demais. Se quiser deixar as tuas palavras finais aqui. Sim. Eu que gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, né? E quem quiser saber mais como é que funciona a empresa, se conectar, tomar um cafezinho com a gente, ó, a gente está à disposição, trocar uma ideia, né? Se a gente puder contribuir ali com a nossa experiência que a gente tem, né? Acho que a gente sempre tem muito que contribuir na vida das pessoas, né? Verdade. Então me coloco à disposição aqui também e que bom. Desejo sucesso aí para vocês. Obrigado. Tá bom, falamos hoje com a Aline Hash, pessoal, e até o próximo episódio. Um abraço.